Boa tarde a todos. Estamos aqui para mais uma jornada diagnóstica. Hoje a gente vai falar sobre doenças cardiovasculares. Eu sou o Isaac, eu sou presidente da Liga de Radiologia, estudante do quinto período de medicina. E estou aqui na presença desses ilustres convidados, né? Se apresentem aí, gente, por favor. Uma boa tarde a todos. Meu nome é Guilherme Kenui, eu sou estudante de medicina do segundo período. Eu também sou diretor de marketing e vou estar acompanhando aí vocês aqui na jornada diagnóstica. Boa tarde, meu nome é Luiz Eduardo, eu sou estudante do segundo período de medicina do Unipan, também sou um dos ligantes da Lacru e estamos aqui hoje para poder discutir sobre doenças cardiovasculares. Então, boa tarde a todos. Meu nome é Marcos, eu sou presidente da Liga de Cardiologia da Unipan. Eu estou no sexto período e eu queria agradecer, primeiramente, o convite do Isaac de estar aqui presente nesse podcast. Acredito que vai ser muito produtiva a nossa conversa aqui sobre esse tema que é tão importante, né, sobre as doenças cardiovasculares. Boa tarde a todos, meu nome é Isaac, eu sou estudante do sexto período de medicina, eu sou vice-presidente da Licardio e queria agradecer o convite e dizer que também é uma honra estar aqui com vocês. Vocês são sempre bem-vindos. Isso é um tema muito bom. Graças a Deus que eu tive a oportunidade de chamar vocês. Faz tempo que eu queria falar sobre isso, inclusive. É um dos temas que, assim, que eu acho que é de extrema relevância, assim. Talvez seja uma das maiores causas de morte, talvez que a população leiga, né? A população em geral, mas tem contato. Tipo assim, o senhorzinho desse que infartou, putz, entendeu? Então acaba que eles têm um contato maior com doenças cardiovasculares no sentido de tanto temor quanto conhecimento de possíveis doenças e também, ao mesmo tempo que eles parecem ter um certo conhecimento, acompanha uma certa ignorância, no sen ignorância não de crítica, entende, mas eu falo de falta de conhecimento sobre, por exemplo, sei lá, o que que é uma isquemia cardíaca, o que que é uma insuficiência cardíaca congestiva, o que que é uma hipertensão arterial, entendeu. Às vezes, já tive essa experiência mais de uma vez, a gente atendendo, por exemplo, em unidades de saúde da família, é o famoso postinho, o BS, né, postinho hoje em dia a gente fala que é pejorativo, então acaba que a gente utiliza o USF, né, que é a Unidade de Saúde da Família. Eh, Pessoa chegar, a gente ter um diagnóstico já batido de hipertensão arterial, segundo os critérios, às vezes vem com um diagnóstico meio incorreto, né, fora dos critérios, mas que ele parece que lida com hipertensão sem saber o que que é hipertensão, entendeu? Ele só toma remédio, "Ô, você toma remédio?" "Tomo." "Pra quê?" Pra hipertensão." "Você sabe o que que é?" "Não." E fica por isso, entendeu? Vocês têm alguma experiência, assim, com doenças cardiovasculares que marcou vocês, que faz com que vocês gostem desse tema, que deixa vocês meio que sentirem um apego pelo próprio tema, assim, por se dizer? Alguma coisa nesse sentido? As doenças cardiovasculares, né, segundo a OMS, no ano de 2021, se eu não me engano, ocorreram 17 milhões de mortes no mundo por doenças cardiovasculares. São números, mas o que que significa? Que 32% de todos os óbitos foram de doenças cardiovasculares. O resultado, o que que isso daí indica para nós? Que é a doença que mais mata no mundo. E entre as doenças cardiovasculares, que são inúmeras, as que você citou, né, a insuficiência cardíaca, hipertensão é a mais prevalente, com certeza. A doença de maior mortalidade, a doença mais maligna é o infarto. E o infarto, ele é prevenível, né, então, a doença que mais mata é também uma doença prevenível, e que a gente pode atuar muito nisso para evitar essas mortes. Então eu acho que para mim, esse fator é o que mais me desperta o interesse em estudar essa área. Eu também tenho uma visão muito próxima do que o Isaac disse, que é isso que chama atenção, porque doenças cardiovasculares são as que mais matam, inegavelmente. Os dados eles não mentem, são as que mais matam. O infarto, quando a gente vai pensar no infarto, o Isaac muito bem falou que é algo que é uma doença que ela é prevenível. Porque quando a gente vai ver lá no mecanismo que envolve a aterosclerose, que a aterosclerose é um acúmulo, nada mais é do que um acúmulo de gordura nos vasos sanguíneos. Isso, o mecanismo da aterosclerose, ele vai envolver disfunção endotelial. E o que que é disfunção endotelial? A gente tem ali no vaso sanguíneo, vai ter o endotélio.
Nesse endotélio, se ele não tiver bem funcionante, se tiver várias coisas que estão lesando ele, vai fazer com que a gente tenha esse acúmulo de gorduras no vaso sanguíneo. E se você tem esse acúmulo de gordura, você pode ter um evento cardíaco como o infarto agudo do miocárdio. No caso, né, as coronárias que seriam acometidas. E isso a gente vê muitos fatores de risco. Por que que a gente fala que é prevenível? Porque os fatores de risco, tudo que é envolvido com disfunção endotelial, praticamente tudo é prevenível. Vamos falar de nove aspectos aqui dessa disfunção endotelial. Do que cursa com a disfunção endotelial. A gente tem hipertensão, então, se a pressão no vaso está alta, pode gerar uma disfunção endotelial. A gente tem hiperglicemia, ou seja, o diabetes também vai gerar uma disfunção endotelial. A gente tem a hiperlipidemia, ou seja, a dislipidemia, obesidade, né, então a gente tem acúmulo de gordura. Então se a gente tem muita gordura circulante, essa gordura também vai ficar mais propensa a se acumular nos vasos. A gente também vai ter, por exemplo, inflamação. A inflamação também é outro aspecto, se você tem muitos aspectos inflamatórios ali correndo no vaso, citocinas inflamatórias, tudo vai gerar uma disfunção endotelial. A gente também tem aspectos como o estresse psicológico, a gente tem a idade, a gente tem o sedentarismo. Por que sedentarismo? Porque o sedentarismo é um dos principais motivos que fazem com que o nosso HDL, o HDL é o que? É o colesterol bom, né? O LDL é o colesterol ruim. Então, como o HDL é o bom, se a gente tem muito ele vai conseguir tirar o LDL do nosso sangue e ir lá para o fígado para fazer o metabolismo. Se a gente não tem atividade física, a gente vai ter pouco HDL, não vai ter HDL suficiente para carregar esse LDL de volta para o fígado. E a gente, então, todos esses fatores, você vê que todos esses fatores, então, eles são preveníveis. O sedentarismo, a gente faz atividade física, a obesidade, a dislipidemia. A gente come bem, a gente a única coisa é a idade, né, a idade a gente não tem o que fazer, a gente inevitavelmente a gente vai envelhecer, então esse é aspecto do envelhecimento que a gente não tem o que fazer. Mas você vê de várias coisas que cursam com essa disfunção endotelial, a gente tem que só a idade que não seria prevenível, mas a gente consegue envelhecer bem, com os hábitos de vida, né, tanto que a gente na clínica médica, a gente tem que atuar na atenção primária também justamente nos hábitos de vida, né, que com certeza vão fazer muita diferença para a pessoa, para evitar que ela tenha algum evento cardiovascular que gere um óbito ou mesmo alguma comorbidade, né, que ela fique com sequelas ali para a vida inteira. Eu acho que principalmente como o Marcos tinha falado, eu vou tocar mais no assunto da atenção primária. Eu acho que a atenção primária está fundamentalmente para isso, para orientar sobre o tabagismo, sobre o uso nocivo do álcool, toda essa questão da alimentação também, da dieta, que eu acho que é fundamental a prática de exercícios físicos também, porque isso a longo prazo vai acarretar problemas cardiovasculares. Você tem que saber isso. Muitas vezes as doenças cardiovasculares, elas acabam que não aparecem de uma vez só, os sintomas em si. É algo que vai aparecendo durante o tempo, então você tem que se atentar a isso, como dor nas costas, dor e desconforto no peito, na mandíbula, então é algo que você tem que ficar bem atento. Sim. É uma coisa que você, assim, em relação à questão de hábitos de vida, você vê que, hoje em dia a população, o comportamento dela, a forma como tem sido tratado ou levianamente ou não levianamente. Então, é porque, eles falaram dessa questão que a maioria dos problemas cardiovasculares, eles podem ser evitados, a gente tem forma de, evitar esses problemas. E isso é uma coisa assim, é uma coisa que a gente percebe bastante, porque, eh, esses dias para trás, eu fiz um estágio lá no Veracruz, né, a gente visitou algumas UTIs e todos, eu repito, todos os pacientes das UTIs, eles tinham hipertensão, todos eles. Então, assim, mostra o tanto que é uma coisa que é uma coisa que poderia ser evitada, igual o Marcos mesmo, dissertou a respeito, mas que ainda assim, tá muito presente na nossa população. Infelizmente, ainda é um conhecimento que deveria ser mais difundido. Outra coisa que eu acho que deveria ser mais difundido também, já que eu não lembro quem tinha falado da questão do infarto, mas a questão do infarto também
A maioria das pessoas não sabe o que fazer, por exemplo, se alguém infartar, numa situação ali em público, ninguém sabe o que a maioria das pessoas não sabe o que fazer numa situação como essa. E é um conhecimento que deveria ser mais divulgado, era uma coisa que deveria ser, amplamente divulgada para as pessoas, porque é um conhecimento de extrema importância, né. E infelizmente igual nos Estados Unidos a gente tem eles passam até na televisão, esse tipo de orientação, e eu acho que aqui no Brasil a gente deveria ter mais, eh, mais mais medidas voltadas para essa área. Eu concordo muito com o que o Marcos falou. Eh, a questão dos hábitos de vida, ela dita muito pra gente a forma como o aparelho cardiovascular ela vai responder, e isso é de suma importância para os diferentes sistemas, porque a gente sabe que, eh, o suprimento de oxigênio, que é essencial para o metabolismo celular, ele vem do sistema cardiovascular. E se você tem um sistema cardiovascular comprometido em qualquer grau, mesmo que seja um grau leve, eh, essa pequena disfunção vai colaborar para possíveis outras patologias que essa mesma pessoa possa adquirir ao longo da vida. E isso é interessante, porque parece que o sistema cardiovascular ele é uma resposta da maneira como você exerce a sua vida. Então, a alimentação, igual ele comentou, questão da obesidade, sobrepeso, esses diferentes fatores, em resumo, seria o quê? A forma como você leva a sua vida, a forma como você vive, dita a sua qualidade de vida cardiovascular ao longo do tempo. E a gente vê que a população em geral, é triste dizer isso, mas é muito difícil você ver uma pessoa hoje em dia que tá fora de todos esses fatores de risco. É muito difícil. É muito difícil você ver uma pessoa que não tem algum grau de sobrepeso, é muito difícil você não ver uma pessoa que fuma, é muito difícil você ver uma pessoa que não ingere álcool, mesmo que esporadicamente, é muito difícil você ver uma pessoa que segue uma dieta. É muito difícil pessoas que, não têm uma exposição ao estresse contínuo, principalmente, pô, a gente vive uma vida moderna. A vida moderna, por si só, ela já traz fatores de risco. Quais são os fatores de risco? Excesso de estresse, todos os trabalhos são extremamente imediatistas e são trabalhos que exigem que você tenha uma atenção contínua. Então, por exemplo, eu falo por a gente mesmo, a gente fica falando muitas vezes, a medicina ela vem: "Não, tá errada, a forma como você vive tá errada, você vive muito imediatista, vive com muito estresse tal, tem que dar uma acalmada", mas a gente vive assim também, poxa. A gente dá plantão de 24 horas, a gente, não falo eu, a gente ainda não é formado, mas um dia a gente ainda vai fazer isso, então é meio que iminente, é só uma questão de tempo. E a maioria dos estudantes de medicina, são eu acho que tinha que ser um conhecimento geral, a maioria não entra na faculdade com a faculdade quitada, entra na faculdade e sai dela com uma dívida significativa, Exatamente. exorbitante e tem que pagar. E aí como é que ele vai pagar? Ele vai dar plantão, ele vai ter que ir no PA, ele vai ter que dar os pulos dele, né, vai ter que fazer alguma coisa, vai ter que fazer um exercício da profissão ali que gere uma renda para ele poder liquidar a dívida. E normalmente não é um exercício muito saudável. E o que que acontece? Esse estresse contínuo, ele meio que faz com que o sistema cardiovascular ele se adapte a níveis pressóricos altos, a disfunção endotelial. Os nossos vasos, eles são complacentes, né, a gente tem artérias e veias, que aí no caso seria sistema de irrigação e de sistema de retorno venoso, né. E o estresse contínuo na parede desses vasos continuamente deixa eles menos complacentes, menos responsivos e, como consequência disso, há o surgimento de doenças como hipertensão arterial, doenças como miocardiopatias, seja por estresse, seja por, até mesmo por outros fatores de risco, pelo consumo mesmo, igual o Max comentou de alimentos com uma concentração lipídica ruim. A nossa dieta mesmo é muito ruim, e a população em geral também não tem conhecimento disso. Tem gente que acha que Coca-Cola é saudável, acha que tomar Coca é de boa, "Ah, vou tomar uma coquinha aqui, pô". Eu falo por mim mesmo, em casa, eu tenho Coca-Cola em casa, meu pai toma Coca-Cola, minha família consome refrigerante. Então, a gente não tá livre da exposição a esses fatores. O que importa mesmo e que eu acho que, tipo assim, dentro desse conceito de doenças cardiovasculares, a medicina teria que ter um papel mais significativo, mesmo que a gente fique martelando muito nessa questão, é hábitos de vida, não tem como, não tem para onde fugir. É necessário que a pessoa ela tenha um insight de que se ela não desenvolver hábitos de vida significativamente saudáveis, ela vai ter complicações. E se ela não tratar essas complicações, podem não ser só complicações e se tornar realmente um diagnóstico fadado, né, pode vir a óbito, enfim. Não que você não ter hábitos de vidas bons vão te levar a óbito, né, tem gente que fuma aí a vida inteira e não tem nada. Mas,
O que importa é que, por exemplo, estudos estatísticos, números, trabalhar com números, né, a matemática ela dá uma certa certeza pra gente. Então, por exemplo, assim, você pegar 100 pessoas, por exemplo, sei lá, é uma estatística imaginária, mas seria uma forma de expressar o que eu tô tentando dizer. Seria o quê? Que mesmo uma pessoa com hábitos de vida ruins vivendo muito, a maior parte das pessoas que vivem com bons hábitos tem uma qualidade de vida melhor. Então, é aquele negócio, você não vai arriscar, né. Você não vai botar a jogo a coisa que você tem mais de precioso na vida, que é literalmente a sua vida. É poder fazer aquilo que você quer com as pessoas que você gosta, simplesmente por: "Ah, eu gosto de tomar coca", entendeu. Fica não que você não possa, esporadicamente, tranquilo, contanto que isso não te atrapalhe em questão de física, acredito que seja tranquilo, né, mas é aquela questão, essa consciência ela tem que ser desenvolvida, e mesmo que ela não exista ou exista em pequena escala hoje em dia, é nosso papel fazer com que ela se desenvolva gradativamente, mesmo que com trabalho de formiguinha, para que um dia a população esteja pelo menos ciente daquilo que é importante. Por isso que eu gosto tanto da área clínica da cardiologia, que a gente também tem a área cirúrgica, né. O Isaac aqui, ele gosta muito da área cirúrgica, né. Eu já gosto mais da parte clínica, porque é lá na clínica, é lá na educação em saúde com o paciente, que você vai conseguir, não convencer, né, mas fazer com que ele entenda o que vai ser bom para ele e o que eh, tá fadando ele a ter um risco cardiovascular aumentado. E você vai ver nas redes sociais, o que é prezado é por uma rotina perfeita, né, é por hábitos de vida que são perfeitos. E aí mas você vai ver a pessoa e aí a gente entra no paradoxo, que a pessoa vai querer ter os hábitos de vida perfeitos, porque ela tá vendo um influenciador, uma influenciadora mostrar que ela consegue fazer tudo aquilo, consegue fazer atividade física todos os dias, consegue ter uma alimentação todos os dias, tem um sono regulado, não fuma, não bebe, não é estressado, tem um psicológico todo perfeito, a pessoa vai tentar fazer isso. Ela não vai conseguir, ela vai ficar estressada. E ela vai se E aí o estresse psicológico é também um dos fatores que levam à disfunção endotelial lá, por exemplo. E aí ela vai, por exemplo, ela vai ficar tão fissurada nisso, ela não vai conseguir, porque, o que é mostrado por certos influenciadores é mentira, né, eles querem que você ache que aquilo ali é verdade, mas na verdade não é. Mas aí, a pessoa também vai acabar que ela vai ficar com o sono desregulado. Porque ela vai querer fazer tudo, não vai conseguir, vai ter pouco tempo de sono. Ou vai fazer, por exemplo, atividade física no horário errado, que vai atrapalhar o sono dela, fazer uma atividade física muito próxima ao dormir, por exemplo. Então, tudo isso a gente entra numa cascata, né, por isso que é tão difícil, a gente evitar todos esses fatores. Mas eu acho que a gente tem que ter, consciência desses fatores e tentar fazer o máximo. Não tentar ser o ser humano perfeito, até porque a gente não vai conseguir, mas, ter consciência disso e fazer o máximo para a gente ter uma saúde que ela é uma saúde boa. É mesmo você falando: "Ah, a gente pode beber uma coca", a gente não pode beber a coca? Não, pode beber, né, só não exagera. Você pode beber um álcool? Também, mas, né, você tem que ter a consciência controlado. de que tem que ser controlado, né. Então tudo isso é uma coisa que eu acho fenomenal na medicina, que é a educação em saúde. Então se você faz educação em saúde, seja lá no pronto-socorro, seja lá no na atenção primária em saúde, ou seja na clínica médica mesmo, você encaminhando para o cardiologista, e o cardiologista te dando essas orientações, isso é uma parte que eu gosto muito, porque vai evitar que chegue lá na frente, chegue lá no ramo da cardiologia, que é a área cirúrgica, onde a gente talvez não vai ter como, evitar que a pessoa tenha tantas percas, no caso, né, porque acho que a prevenção é o que molda toda a medicina. Chega até a ser engraçado, né, porque são doenças preveníveis. A ciência, a medicina, ela já evoluiu tanto com, mecanismos propedêuticos e terapêuticos tão avançados, mas o que? A prevenção, o que que se vê em diretrizes, o que que a ASBC recomenda é o quê? Mudança no estilo de vida. Começa alimentando bem, fazendo exercício, mudando os hábitos, não fumar, bebida alcoólica em excesso. Então, exemplo, o que que seria reversível ou não numa cirurgia cardíaca ali, por exemplo, um bypass ali
pode ser totalmente reversível se a pessoa tivesse mudado o estilo de vida. Então a gente bate muito nessa tecla, né, pode parecer muito bobo, pode parecer assim: "Ah, mas não, eu me alimentar bem, como que isso vai impedir que eu tenha um infarto daqui a tantos anos?". Mas essa é a nossa realidade, e é isso que a gente tem que pregar, né, como estudantes e futuros profissionais. Eu acho que voltando muito para essa parte da rotina que a gente vem falando, as empresas, como o próprio Isaac já tinha comentado, elas são muito imediatistas. Elas querem que você siga um cronograma, que você chegue em tal horário, e isso vai acarretar um estresse durante um tempo. Acho que isso também está muito ligado à questão alimentar. Ela está ligado muitas pessoas quererem comidas rápidas, porque não tem tempo mesmo de cozinhar, de comer uma comida que realmente vai preencher, a tabela nutricional. Então, isso a longo prazo vai acarretar tudo que a gente já vem falando das doenças cardiovasculares, então, basicamente é isso. E também é importante o que ele comentou, que eu acho isso interessantíssimo. Muita gente aí deve estar olhando e falando assim: "Ah, mas é uma crítica, por exemplo, ao modelo capitalista, que a gente, sei lá, tem um certo imediatismo, visa sempre o lucro, questão de carga horária, tempo, serviço muito exaustivo". Mas é importante entender que a pessoa ela tem que ter uma certa maturidade cognitiva para parar para pensar assim: "Poxa, hoje eu tenho uma qualidade de vida horrível, mas é uma qualidade de vida horrível que me gera um lucro". Beleza, tranquilo, respeito. Tem muita gente que é assim, principalmente muita gente que é próxima de nós mesmo, na própria área mesmo, até fora da área são N, né. Eh, Só que é redundante. A pessoa ela vive um estilo de vida ruim, visando um lucro imediato e significativo, mas esse lucro todo se perde na velhice, por exemplo. Quantas pessoas a gente já não viu, eh chega a certa idade ali 50, 60, 70 anos, levou um estilo de vida horrível, visando lucro, tem muito dinheiro no banco e o dinheiro inteiro vai embora. Com o quê? Com remédio. Remédio com Chegar. se chegar, entendeu. Então, a pessoa ela vive uma vida não satisfatória, visando um lucro, pra chegar no fim da vida, gastar tudo que ela se esforçou pra adquirir, pra cuidar da própria saúde que ela desgastou e não aproveitar nada do que ela se esforçou pra que ela quis, nada, entendeu. Então, às vezes, eu acho que é bom a gente botar a mão na consciência. A gente também como profissional de saúde, eu falo por mim, falo por todo mundo, falo, assim, pra aqueles que se identificarem, eh, viva um estilo de vida que te gere aquilo que você precisa, faça o que tem que ser feito, mas sempre com a mão na consciência, pensando assim: "Será que, pô, trabalhar 24 horas por dia é saudável? Será que eu vou durar muito fazendo isso? Será que por que que eu tô fazendo isso?", entendeu? "Ah, meu, eu tô fazendo isso pelo dinheiro", beleza. Mas você tá querendo dinheiro pra quê? "Ah, pra viajar, porque eu acho que viajar me traz felicidade e tal", beleza, bacana, respeito, massa, é uma boa ideia. Só que aí, como é que você vai viajar se você não tiver saúde nem quando, né? Você não vai ter saúde pra poder fazer um exercício físico, pra subir mas eu vou fazer uma escalada na montanha, juntei dinheiro, trabalhei com força pra fazer uma escalada na montanha. Aí você tem problema de cardiopatia, você não pode subir a montanha. Porque se subir a montanha você vai dar, sei lá, hipotensão, desmaio, irmão, entendeu? Então eu acho que faz parte, acho que de uma questão de maturidade mesmo, de você entender que existe um limiar entre aquilo que você pode fazer de hábitos de vida para cuidar da sua saúde, que é tão importante, e aquilo que você tem que realmente fazer visando outras questões. Por exemplo, gente, vamos ser sinceros, não é fácil viver no Brasil, não é fácil viver em lugar nenhum, tem que trabalhar para comer. A maioria das pessoas tem que trabalhar para comer. Nasceu em berço de ouro, não tem a condição de vida, tem que trabalhar. E o trabalho é estressante, independente de qual que seja, e o trabalho dignifica o homem, enfim, mas eh, tem que pesar as duas coisas, né? É como se fosse uma balança. E a maturidade seria realmente saber dosar as 2 coisas ali de maneira que você atinja um certo equilíbrio. Você não pesa tanto de um lado, mas o outro tá tranquilo, entendeu? E o pessoal tem tomado muito remédio ultimamente, né. Você falou dessa questão, o pessoal que não se preocupa com os hábitos de vida durante, a juventude ali, durante a vida adulta, chega na velhice, a pessoa gasta, assim, muito, muito, muito dinheiro com questão de remédio, sabe. E essa questão até tem a ver com o que o Isaac estava falando também de querer uma solução rápida, né.
As pessoas, às vezes, elas não adotam medidas de qualidade de vida, porque elas não conseguem enxergar a longo prazo os benefícios que isso pode trazer. Justamente nessa coisa de querer uma coisa a curto prazo, porque o remédio ele é uma solução a curto prazo. Mas agora, uma atividade física, eu evitar os extremos, né? A gente evitar, por exemplo, vocês falaram da questão dos hábitos, de às vezes tomar uma coca, às vezes tomar uma bebida alcoólica e tudo, eu evitar os extremos dos 2, por exemplo, que é uma coisa que traz, qualidade de vida a longo prazo, as pessoas elas não conseguem nem visualizar isso direito, elas só pensam naquilo que tá ali naquele momento, no curto prazo, né, nesse imediatismo. E isso que acaba acarretando em problemas gigantescos para a pessoa lá no futuro da vida delas. Eu vejo isso muito como, algo que tem que ser trabalhado mesmo, é uma questão de consciência. E outra coisa que eu vejo que teria uma relevância significativa, seria que a população em si, ela é diferente, a maneira como eles se portam. Como que eu vou explicar isso? Parece a geração antiga, por exemplo, nossos avós, nossos pais, hoje em dia a maioria deles tem doenças, por exemplo, como diabetes, hipertensão, mas eles adquiriram essas doenças às vezes por ignorância, falta de conhecimento, entende? Era assim, por exemplo, eu gosto de comer, saiu Coca-Cola, picolé, mano, principalmente porque eles vêm de uma época, pelo menos eu falo pelos meus pais, pelos meus avós, eles vieram de pobreza extrema. Então, quando eles tiveram acesso a uma condição de renda, eles quiseram ter acesso a comida, alimentação, casa, tudo de melhor. E as modernidades fazem com que, querendo ou não, a pessoa fique mais folgada, entre aspas. Não folgada, mas é acomodada, seria essa a palavra correta, né? E isso traz alguns problemas, como diabetes, por exemplo, o consumo excessivo de alimentos que são, ricos em carboidratos, doenças como insônia, por exemplo, por conta do uso excessivo de telas, por causa da contínua exposição a computadores, celulares, televisões, sedentarismo, falta de, necessidade. Por que que eu vou por exemplo, a maioria tem gente que trabalha com sistema informatizado, tem gente que trabalha com home office, tem gente que tem empregos, por exemplo, medicina mesmo, gente, a gente passa a maior parte do tempo sentado, né, ali, dando diagnóstico, fazendo receita. E acaba que essa falta de movimento também gera esse sedentarismo, que também é uma morbidade. Já a nossa geração, ela e aí acaba perdão, concluir o raciocínio, né. E aí acabou que eles adquiriram essas doenças por falta de informação. Já a nossa geração, no caso, eu, vocês, a gente não vai ficar doente porque a gente não sabe. Nós vamos ser doentes sencientes. A gente vai saber o que que causa a nossa doença e a gente vai continuar fazendo, entendeu? Tipo, por exemplo, eu fumo pod, beleza. Mas eu sei que causa doença cardiovascular, eu sei que causa disfunção pulmonar, eu sei que tem uma concentração de nicotina absurda que pode me causar câncer de pulmão, por causa da fumaça, do hidrocarboneto que faz aquela emulsão que você aspira, pode me causar uma hipóxia, a hipóxia causa dano endotelial, o coágulo, infarto. Só que é uma geração ciente disso e continua fazendo. Por exemplo, assim, eu não vou parar de fumar. Por que eu não vou parar de fumar? Eu sei que eu vou morrer, foda-se, eu vou fumar. Entendeu? E isso é relativamente triste, porque parece que tudo que a gente conseguiu acumular pra chegar aqui, não valeu de nada. Já, eu descobri que tomar álcool faz mal. Putz, eu vou continuar bebendo do mesmo jeito. Você dá sábado ali, vodka, uísque, e tome mais. Eu quero parar de fumar. Eu vou continuar fumando, eu curto fumar, é isso aí, é bonito. Tá todo mundo fumando em volta aqui, por que que eu não vou fumar, entendeu? E isso eu acho que pra nós vai ter que se criar a gente acha que a gente é muito inteligente. Eu não sei se isso é uma impressão, eu sinto que eu sou assim. Eu acho que eu sou, tipo assim, eu não, eu sou inteligente, só que, mano, a gente não é. A gente é ignorante em 300.000 coisas, entendeu? A gente é burro, tecnicamente falando, mas é burro tudo, todo mundo é burro, até um certo grau. A gente desenvolve a inteligência em certos aspectos. Por exemplo, eu sei falar de hipertensão, eu sei falar de câncer de próstata, eu sei falar de câncer de mama. Agora me pede pra falar aqui, sei lá, de IA. Vou saber falar? Às vezes não. Fala o prompt aí, entendeu? Então a gente desenvolve certos aspectos, então a gente é muito ignorante em outras coisas. E parece que cuidar da nossa saúde se tornou um aspecto de ignorância, não no sentido de falta de informação, porque a gente sabe, Uhum. mas no sentido de, satisfação própria, entendeu? Satisfação rápida. Eu tô estressado, vou fumar.
Ah, eu tô estressado, vou beber. Ah, eu tô estressado, vou lançar um Big Maczão aqui com uns 2 refrizão aqui, vou dormir, entendeu? Ah, não vou na academia, tô com preguiça, cansado, entendeu? E eu acho que o cenário que a gente vê patológico nos idosos de hoje, com senescência, é ruim, mas quando for a nossa vez eu acho que vai ser pior, possivelmente pior. Você vê, antes essa analogia que o Isaac fez, né, essa comparação que ele fez aí foi sensacional, né, de uma geração passada e da nossa geração. Geração passada tinha falta de informação. A nossa tem um excesso absurdo de informação por causa da internet. E aí a gente vai pensar que é a nossa geração, por ela ter, crescido, né, junto com a internet, junto com tantas outras coisas que foram surgir recentemente, a gente tem um apreço muito grande, é o que sempre falam de dopamina, né, a gente sempre tá querendo buscar o prazer rápido, a gente pega o celular já tem aquela bomba de dopamina. E isso faz o quê? Que a gente não esteja nem aí para as coisas que vão fazer com que a gente tenha uma boa saúde. A gente não vai querer ir para academia, a gente não vai querer se alimentar bem, porque a gente pode comer aí a gente entra nos produtos alimentícios, ultraprocessados, que é muito mais fácil da gente comer, é muito mais gostoso do que a gente fazer uma dieta saudável que vai gerar um benefício para a gente, né. Então tudo que a gente for pensar, acho que gira muito em como que a gente tá crescendo. A gente fica ignorante quanto a quantas informações que tem e tantas evidências que tem, que aquilo faz mal pra gente, mas a gente simplesmente não tá nem aí, justamente por causa disso que a gente tá crescendo, de querer coisas, recompensas rápidas e infelizmente a vida saudável, a gente tem uma vida saudável, ela não é fácil desse jeito, né. Ela não envolve você ter um esforço muito grande, que atualmente a maioria, né, grande parcela de jovens, de adolescentes, mesmo de crianças, assim, elas já estão crescendo, sem ter isso criado na cabeça dela, que aquilo ali vai ser bom pra ela. Não, o que vai ser bom pra ela é ela ficar em casa, ela jogar videogame o dia inteiro, ela só comer porcaria, e aquilo ali pra ela não tá vendo o futuro. Ela não é pra ela não vai acontecer nada não, entendeu? Então Não então senti aí nada até agora, eu não vou sentir, né, velho? então assim, exatamente. Aquele famoso, quem não vai no médico não tá doente. Tem muito isso, né. E isso aí é engraçado, porque eu acho que a informação, por ela antigamente ela não ter tanto acesso, as pessoas davam muito valor à informação. Hoje em dia é o oposto, por ter tanta informação, parece que eu chegar aqui e falar: "Não, vocês têm que ter hábito de vida bom", parece que ninguém liga, entendeu? Dá ultrapassado, entendeu? "Ah não, gente, já sabe, Bateu muito nessa pé. falar que fumar pode e faz mal, já tá ultrapassado, o negócio agora é falar que tem que fumar mesmo", entendeu? Ah, É até uma questão de oferta e demanda que você falou aí, por exemplo, ó, que antes você tinha pouca informação, então as pessoas davam muito valor a essa informação, ou seja, a informação ela era valiosa, né. Agora, como você tem muita informação, isso perdeu o valor. Então você tem pouco apreço a essas informações. Na verdade, você só vai acreditar em alguma coisa até porque atualmente você só vai acreditar numa coisa se você pesquisar muito, né, até por causa da desinformação que tem atualmente, né, na internet. Eu acho muito isso. Eu acho que, principalmente que agora a gente vive na era, né, da tecnologia, a gente tem que ter um grau, eu digo até alto, para você conseguir discernir a verdade da mentira. Porque quantas vezes a gente não vê, às vezes, o seu avô, sua avó chega e pergunta: "Ah, filho, isso aqui faz bem, isso aqui faz mal e tal", aí você: "Pô, vó, é óbvio que faz mal", mas às vezes pra gente é muito óbvio e pra eles, às vezes, não pode ser tão óbvio, então tem que saber discernir as coisas. com certeza. E tem uma história que eu acho bacana de contar, que é assim, o meu tio, ele é formado já, ele é anestesista, e na época que ele estava na faculdade, ele falava assim: "A informação, a gente aprendia muito, porque era muito difícil de aprender". Por que que ele fala isso, né? Aí ele foi me explicar. Pô, na época ia ter uma prova. Primeiro que o professor não explicava direito. Aí eu já não entendi direito ali, eu já ficava: vou ter que dar meus pulos aqui pra entender isso aqui, porque se eu não fizer por mim, ele não vai fazer pra mim".
como não tinha o celular, não tem como eu dar um Google aqui, ver o que ele falou e, nossa, entendi. Vou pedir ele para repetir. Às vezes o professor não repetia, entendeu? Aí outra coisa, vou estudar. Hoje em dia você pega aqui o telefone, pega aqui, ó, sei lá, Siri, não sei o que, não sei o que. Já me entrega aqui na mão. Ah, me explicou. Tá ótimo, já aprendi, tchau. Não vou ver mais isso aqui. Agora, por exemplo, antes você tinha que sair de casa, você tinha que trocar de roupa, tomar um banho, botar uma roupa nova, sair de casa, se deslocar até a faculdade, ir na biblioteca, ter um registro na biblioteca, falar com a bibliotecária lá, descobrir qual que era a ala que tava o livro que você precisava, ir lá, pegar o livro, estudar, tinha que estudar na biblioteca, não dava pra levar pra casa, estudar lá, então você tinha, tipo, sei lá, 3 horas. Então você tem 3 horas pra aprender aquilo ali. Então você dava valor em cada minuto ali que você estava estudando. Ia lá, entregava o livro pra bibliotecária, já ia embora. E aí você tinha mais 3 horas no dia seguinte. Então, você dava valor à informação. Hoje em dia você pega isso aqui, eu digo, não é o valor da informação, qual que é o valor aqui? Eu pego, dou um Google, já tem a resposta aqui, eu leio, é isso, é esse aqui. Ah, o que que era que você queria? Não, tá aqui, ó. Entendeu? Aí acaba que até mesmo na comunidade médica a informação se torna banal. Você, pô, ChatGPT, vamos fazer um artigo. ChatGPT, joga na IA. A IA faz lá, entendeu? Isso se tornou muito artificial e é bom? É, porque acaba que a informação sendo mais disseminada conscientiza a população, principalmente, por exemplo, doenças cardiovasculares, conscientiza a população. Ah, eu tô com insuficiência cardíaca, eu não preciso ir no cardiologista pra ele me explicar o que que é. Eu dou um Google aqui, eu dou uma olhada aqui. Ah, por exemplo, eu tenho doença celíaca. Será que eu posso comer croissant? Tá ligado? Aí você, pô, não precisa esperar a consulta com o médico no dia 20 do mês tal pra eu ir perguntar, eu posso comer um croissant, entendeu? Você dá um Google ali e já tem sua resposta. Mas é ruim por outro lado, que é o quê? Torna a informação menos valorosa. A pessoa, ela olha, já aprende, dá ali 10 minutos, esqueceu. Aí vai precisar dar um Google de novo, entendeu? E isso se torna ruim, porque, por exemplo, dou um Google aqui. Comer pão faz mal? Pá, faz. Não, não faz, não sei o quê, não sei o quê. Faz bem, contanto que no consumo adequado, tarará, tarará. Você fecha e come um pão. Aí você, tá, foda-se, vou comer 2, 3, 4. Entendeu? Parece que não tem tanto a querer, sabe? Antigamente você ia no médico, ele falava assim, não, comer pão faz mal. Aí eu era em tudo, não vou comer pão nunca mais. Pão é do demônio, não vou comer isso não. Era desse jeito, entendeu? Porque ele olhava para aquilo ali e falava, nossa, essa informação eu não sabia. Agora eu vou ter que mudar. Agora, pô, você vai no médico, pô, mano, criança, é triste, por exemplo, a criança, ela já não tá num ponto que ela tem esse discernimento que a gente tem. Eu, por exemplo, eu falo em questão de informação, a gente tem esse acesso e tal, beleza. Agora a criança, ela tem um turbilhão de informação ali, de uma vez. Nossa, caramba, que massa e tal. Daqui a pouco ela já esqueceu. E isso vai criar uma geração, as próximas, talvez elas sejam até piores que a gente, nesse sentido de desinformação sem ciente. Eu sei que fumar faz mal pro coração. Foda-se. Continuar aqui, é isso aí, tamo junto. Entendeu? E isso é ruim, prognóstico ruim, né? E é por isso que é nossa obrigação como futuros médicos, porque justamente a informação ela tá tão presente no nosso dia a dia que às vezes a gente não dá o valor devido que deveria. Mas é nossa função como futuros médicos, como, né, membros da comunidade científica, da comunidade acadêmica, da comunidade médica, a gente saber selecionar o que realmente precisa ter valor. Porque, por exemplo, doenças cardiovasculares. O paciente ele pode pesquisar o que ele quiser no Google, o Google vai trazer um monte de fontes, de coisas diferentes para ele em relação àquele tema. Mas é principalmente a gente, né, nós futuros médicos, que vamos saber pontuar o que que realmente é importante naquele caso e o que não é. Saber diferenciar, discernir, fazer esse discernimento. Porque a gente tem um monte de informações, a gente tem né, várias informações disponíveis, mas o poder de discernir, ele está cada vez diminuindo. Igual o Luiz falou, está cada vez mais difícil a gente saber o que que é verdade, o que que não é. E aí é muito importante da nossa parte, nós que temos esse poder, né, que estamos aí fazendo pesquisas, estudando a respeito desses temas e tudo, que estão aumentando o nosso conhecimento dentro dessa área, a gente sabe orientar as pessoas mesmo nessa grande gama de informações que a gente tem hoje em dia. Principalmente em relação às doenças cardiovasculares que
tá cada vez mais alarmante a situação. E nisso você falou de informação, né? A gente falando que informação aqui, a gente está com um grande fluxo de informação. A gente, na nossa área acadêmica, a gente também tem uma renovação de informação que ela é muito rápida. Constante. Então a gente tem que ter. Então por isso que a gente tem que estudar tanto e tem que se dedicar tanto. Porque agora, com a internet, a gente, e com tantos estudos que são publicados, a carga bibliográfica ela vai aumentando exponencialmente, né? Eu vou falar que é muito pouco o tempo que as informações elas dobram. Por exemplo, tem uma quantidade de informações. Com pouquíssimo tempo, essa quantidade já vai dobrar. Disso, de quantidade de informações que eu falo, na internet toda. E no contexto de estudos, nós também é a mesma coisa. Um exemplo que eu queria dar, eu queria falar muito, era sobre o infarto. Porque no infarto, a gente é ensinado, isso já tem muitos anos que é ensinado, que infarto, o infarto, ele vai se dar o infarto agudo do miocárdio com supra do segmento ST, lá no eletrocardiograma, ele é indicativo de infarto. Então, se você tem um supra de ST no seu eletrocardiograma, você tem uma artéria que ela está completamente obstruída. Isso é o que foi ensinado por muitos anos. Agora, se vê que não é muito bem assim, que você pode ter, beleza, você tem o ST, só que isso não quer dizer que todas as pessoas que têm o supra de ST, pessoa que não tem o supra de ST, ela não está com a coronária completamente obstruída. Tem dados que falam que de 100 pessoas, 54 pessoas que não têm o supra de ST, elas têm a obstrução coronária completa. Ou seja, se você não sabe disso, você vai ver o eletro e vai falar: não tem supra de ST. Se não tem supra de ST, ele não está com a coronária completamente obstruída. Eu posso deixar para fazer um procedimento, fazer um CAT, fazer uma trombólise depois. Só que a pessoa, você olhando outros parâmetros que agora já são bem estabelecidos, de onda P com a morfologia diferente, com outros padrões, tem um padrão que chama de De Winter, também elas são características de uma obstrução coronária completa. Então você pensa esse dado, ele é muito forte. Então 56 pessoas não vão estar com o diagnóstico correto e não vão ter a conduta correta para ela. E se você tem uma coronária completamente obstruída, você vai gerar uma isquemia. Mesma coisa que os neuros falam que tempo é cérebro, tempo também é coração. Então, tempo é músculo, né? Então, se você deixa essas 56 pessoas que não têm o supra de ST sem o tratamento, ou deixando o tratamento delas para depois, elas vão ter sequelas. Ou elas vão falecer, por causa que ela está com a coronária completamente obstruída, ou ela vai ter sequelas pela vida inteira, como, por exemplo, de uma insuficiência cardíaca. E isso vai fazer com que a expectativa dela diminua, assim, significativamente, né? Então, acho que é isso. A gente também tem que estar atento a todas as informações que são trazidas para nós, discernir, né, quais são boas e quais não são tão boas. Por isso que a medicina baseada em evidência, a gente preza muito na faculdade, porque é isso que vai guiar as nossas condutas. Mas eu acho que é isso. A gente ficar atento a essas informações que são tão grandes e a gente ficar atento também, porque na faculdade também a gente vai ter muitas informações ali. E esse é um caso que, se a gente não tratar o paciente, a gente pode. Eu não vou falar que vai matar o paciente, né? A gente tá meio que colaborando ali, né? Se a gente não tá atento a uma informação que ela pode salvar o paciente, a gente tá colaborando com que ele morra, né? Vamos falar assim. Que pelo menos diminui a expectativa, né, de vida. Sim. Em relação a essa questão, é extremamente necessário, né, que o médico ele tenha cada vez mais se renovar nas informações e diferentemente de ter um fluxo de informação e só adquirir informação, ele tem que sedimentar informações que são essenciais. Nosso professor de habilidades cirúrgicas, por exemplo, ele fala uma frase que eu achei extremamente essencial, né. Existem diferentes técnicas, por exemplo, para você fazer uma cirurgia de abdômen. Eu sei 6, só que as 6 que eu sei
resolvem tudo que eu preciso. Então, não é sobre você saber excessivamente, mas uma questão qualitativa. Você saber a informação que você precisa saber na hora que você necessita de usar. E se você não saber, pelo menos aquilo ali vai servir de uma experiência para uma futura situação em que ocorra algo semelhante. Então, isso é como eles falam, né? A prática médica, o ato médico, ele é formativo, né? Não tem como você aprender medicina. dei- Tem a parte teórica, mas muita coisa você absorve com o paciente na sala, com N coisas. Eu queria falar mais agora sobre doenças cardiovasculares propriamente ditas, né? Antes da gente entrar para as perguntas, hoje a gente vai responder algumas perguntas que fizeram pra gente no Instagram. Eu queria falar sobre a diretriz nova, vocês viram? De hipertensão arterial, que, pô, Uhum. virou uma polêmica do caramba, eu achei super bacana, que eles mudaram, na Europa, né, eles mudaram a diretriz de hipertensão, começaram a colocar que 120/80, pressão elevada e tal, e isso começou a se tornar algo meio não condizente com a realidade do brasileiro, né. Porque, por exemplo, passa no consultório tanta gente com: 120, 120, 120, 120, não, tá normal, tá normal, tá normal. Aí nada eles falam que 120, por exemplo, é uma pressão arterial alterada, né, você já não sei se vai dar certo não. Porque na Europa a gente vê que as pessoas têm uma qualidade de vida melhor, óbvio, país de primeiro mundo, né, condição financeira. Dieta mediterrânea. Dieta isso aí, porra, é essencial. Agora a questão também de, por exemplo, o próprio serviço. Aqui a gente tem muito serviço manual, marceneiro, pedreiro, pessoa que trabalha realmente necessita das mãos para exercer seu trabalho. Na Europa tem, não tô excluindo essa população europeia, tô dizendo que a maior parte das pessoas faz um exercício mais tranquilo, recebe bem, não tem tanto estresse por diferentes coisas, questão política, questão não sei o quê. Toda a estrutura Tem a ajuda. nação em si também. Sim, a temperatura, tudo, tudo, tudo ajuda. E acaba que a gente vê que eu não sei se isso aí daria pra gente jogar pra cá não. Opa, eu tô tranquilo, velho. Caminha 11%. Aí tá. O cara sabe, minha pressão já é de família, ele é mais baixa, eu já fico mais de boa, mas é complicado trazer isso pra nossa realidade, essa mudança na diretriz, porque, igual você falou, todos esses, a gente tem que considerar inúmeros fatores, né, dependendo do lugar que a pessoa tá, e aqui pro Brasil não sei se condiz muito com a nossa realidade, né? O que vocês acham disso? Vocês Hã? Nossa, realmente, né, são os estudos, eles são, por isso que a gente preza por muito estudo brasileiro, que é a gente entendendo a nossa realidade aqui, a gente consegue direcionar políticas, para a nossa sociedade. A americana, a europeia, é totalmente diferente da nossa. Mas como um geral, né, um compilado ali de estudos de multilocais ali, a gente consegue traçar a diretriz, magno. Muita mas, a gente tem que sempre que avaliar o nosso perfil demográfico aqui local, né. Por isso que também a gente tem que prezar tanto pelos esses estudos, né? A gente olha estudos americanos, a gente olha todos os estudos, mas tem que se ter muito cuidado. Até quando a gente vai pegar um livro para a gente estudar para tutoria, por exemplo. Lá nos livros vão estar. Só que os livros são americanos, os livros são europeus. Aquilo ali não vai condizer com a nossa realidade. E a gente deixa muito isso, a gente é afetado muito por isso. Não, livro americano. Nossa, americano, então. Tá, esse ano eu tenho esse erro, nem que é no americano. Mas e a gente deixa de olhar, por exemplo, o Ministério da Saúde. A gente deixa de entrar no site do Ministério da Saúde para ver o que tem falando lá sobre aquele determinado tema que a gente tá estudando. E a gente carece de estudos brasileiros, né? Até por causa que não é muito no contexto acadêmico, não somos muito incentivados a desenvolver os projetos, a desenvolver trabalhos que vão fazer diferença e que vão gerar uma repercussão nacional que seja, uma repercussão internacional que seria bacana, né. Mas mesmo na nacional, o mesmo local. E aí esses estudos que ditariam as nossas condutas, ditariam tudo que a gente tudo que a gente iria fazer.
Então, isso que o Isaac falou, né? A gente vê um dado como esse, o de 120/80, a gente fica alarmado, porque a gente quer trazer isso para cá. Mas se a gente tivesse esse estímulo à produção científica, a gente ia ver qual que seria o padrão daqui. Porque a nossa alimentação, que eu citei, é da alimentação mediterrânea. Lá, a alimentação mediterrânea preza muito por uma alimentação mais equilibrada. Isso é europeia, né? Estados Unidos também é um país muito grande também, né, então também vai ter muita diversidade. Brasil é a mesma coisa, né, é um país que ele é muito grande, É. então uma ponta vai ter características de culinária, na outra vai ter outra característica de culinária. Então, mas mesmo assim a gente tem que ter a gente seria bom ter esses estudos para a gente ver mais ou menos, mesmo o Brasil sendo tão grande, a gente ter um panorama mais ou menos, eh que seria mais ou menos confiável, ou que a gente, com certeza, já seria muito melhor do que a gente só se basear numa diretriz americana, por exemplo. Sim, verdade. Eu vejo muito isso porque o que acontece? A gente tenta adotar uma realidade que a gente não vive, né? Na medicina isso acontece com muita frequência. Sei lá, gente, a gente tem que comer a dieta mediterrânea. Gente, peixe do Brasil é caro pra caramba. Vamos ser sinceros, pô, o camarão é caro com força, praticamente fora da realidade. Se você tiver uma qualidade de vida boa, você come um camarão uma vez na semana. Se você for uma pessoa que tem uma renda baixa, você não consegue comer camarão talvez nem uma vez na vida, entendeu? Então, é uma questão de adaptação, né? A diretriz americana, europeia, enfim, as diretrizes de outros países que não nós. Eu não vou falar muito disso também, porque eu acho que nós não é cardiologista nem um médico com significância tão grande no assunto. Mas a minha visão disso é que eu rezo todo dia para que eles entendam que não vai dar para comer camarão aqui todo dia, pô. Então vai ter que adaptar a dieta ou adaptar a forma como a gente vive para bater os padrões lá de uma maneira diferente, né? Ou então mudar os padrões. Por exemplo, 120/80 é a pressão normal aqui. Ah, mas é uma pressão arterial elevada. Beleza. Mas isso quem me falou foi um professor de nefrologia nosso, que foi professor de habilidades médicas no início do curso. Eu lembro dessa frase dele. Falou assim: "Sabe como é que foi feito as diretrizes de pressão arterial?" Aí eu falei: "Não. Nossa, nunca parei pra pensar." Ele foi e explicou. Ó, pressão arterial nada mais é o quê? A gente tem um vaso, tá correndo sangue, né? E aí, a pressão que o sangue, no caso seria uma água, por exemplo, exerce na parede, é a pressão arterial. Beleza? O que que aconteceu? Antigamente, eles pegaram, sei lá, 1.000 pessoas e viram que, dessas 1.000 pessoas, quem tinha pressão arterial acima de 140/90, que é pressão arterial elevada, viviam menos do que pessoas que tinham a pressão arterial de 120/80. Aí ele virou e falou assim: "Por que que, uma pessoa que tá com uma pressão de 140/90 toma medicação, eu passo um antihipertensivo para ela, um diminuidor pressórico, e a pessoa que tá com 120/80 eu não passo. Por quê? Porque o benefício que você tem diminuindo a pressão de 140/90 para 120/80 é muito maior do que o benefício de você diminuir uma pressão de 120/80 para 11/7, entendeu? E aí o colateral ou o próprio encargo de ter que tomar a medicação diariamente se torna mais oneroso do que o benefício em relação à expectativa de vida e qualidade de vida que essa pessoa vai ter. E a gente vê isso no Brasil no sentido de, por exemplo, assim, será que realmente a pressão de 120/80 eu vou diminuir ela mais do que isso, eu vou ter um ganho bom? E aí a gente precisa de estudos de grande escala. Né? A gente precisa de estudos de grande escala não com europeus, nem com estadunidenses, mas com brasileiros, que seguem um padrão de vida, que seguiram mais ou menos ali um padrão, né? Não pode ser muito diferente. Não dá pra você pegar, sei lá, 100 pessoas. Ah, eu como sanduíche. Ah, eu como macarrão, eu como arroz. Não, gente, tem que ser uma qualidade de vida boa ali, tal, um estudo controlado, que você analise, beleza, vê. Porque não adianta você diminuir mais ainda a pressão arterial e falar: "Nossa, que benefício". Às vezes não tem benefício. Quantas coisas na medicina a gente teve uma palestra no Comédia ano passado. Essa frase me marcou muito, muito mesmo.
Ele falava assim: quantas vezes a gente não dá muito mais valor para inovações recentes que não estão fundamentadas do que para coisas que a gente já sabe há muito tempo, que a gente desvaloriza e não dá o devido valor. É muitas vezes. Então, será que essa inovação realmente é tão. Nossa! Será que realmente precisa? Ou será que a medicina que a gente já exerce, que a gente já faz, aquilo que a gente já sabe, não basta? Será que por um ganho de 3, 5%, será que compensa? Isso, não compensa, é uma avaliação de risco. A medicina é nada mais que isso. Você avalia um, uma certa percentil de ganho para o seu paciente, avalia qual que é a melhor situação possível e aplica uma certa terapêutica. Será que compensa? Você tem que tomar, sei lá, losartano, cladocril para diminuir, sei lá, 10 da diastólica e 10 da sistólica? Ah, mas você toma, sei lá, a gente começa com dose de 5, de 1 miligrama, né? Pô, compensa, será, o cara tomar meio comprimidinho, mano? Ou ter que fazer tipo, fazer uma administração, uma apresentação nova de droga para pessoas que têm uma pressão de 120/80? Só pra ele pra 11/8, 11/7, 11/6? Eu acredito que seja muito difícil, essa parte que a gente falou de aplicar a nossa realidade do estudo, porque a gente vive em uma cultura, lugares totalmente diferentes, é muito complicado. Às vezes essa parte que você falou do medicamento, às vezes pode não ser viável para a pessoa economicamente, porque, a gente sabe que eles lá, a remuneração é melhor, as condições são melhores, então a pessoa que for realizar esse estudo aqui dentro tem que ser uma pessoa que conhece mais ou menos a cultura do brasileiro, que observe pessoas que seguem determinado padrão de vida, para aí sim poder, sabe, a gente pensar num estudo que a gente possa chegar numa conclusão que seja viável para os brasileiros. Isso vai também de tipo, questão de política pública, né? Com certeza. Você fez assim, ah, mas, por exemplo, sei lá, eu sou hipertenso, tomo um remedinho da farmacinha. Tomo um remedinho que o SUS me disponibiliza. Beleza, você não paga. Mas o Estado paga, entendeu? Então, e o encargo financeiro que seria para, por exemplo, eu dar uma losartana pra pessoa que tá com pressão arterial sistólica, entendeu? Mas sei lá, quantas pessoas que. Mano, eu tenho a pressão de 12. Hoje em dia não mais, por conta de questão de atividade física, tô numa preparação física que eu, querendo ou não, ao longo dos anos eu fui fazendo academia, fui fazendo exercício físico, correndo, longa distância, 10, 15 km. Beleza, meu coração foi adaptando, minha pressão diminuiu um pouco, uma saúde cardiovascular boa e tal. Sou novo, né? Agora sim, por exemplo, mano, a pessoa tá com 45 anos, mesmo que ela adote um estilo de vida muito bom, a própria idade vai subir a pressão arterial dela. E aí você vai dar medicação pra ele, porque ele bateu 120/80 com, sei lá, 60 anos. Mano, minha avó com 60 anos deve que ela tava com a pressão de 180, entendeu? O benefício era diferente. Eu olhava assim, pô, 180? Você tá doido, velho. 180 é muita coisa, vou ter que diminuir esse trem aqui. Não tem como. Agora, por exemplo, assim, tô lá com 60 anos, pressão de 120/80, é muito mais risco. Paciente idoso, vai diminuir a pressão. Às vezes você dá uma medicação, ele tem uma hipersensibilidade à medicação, vai, cai, quebra, coluna, fratura, tem que fazer cirurgia, não sei o que, tal, 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 tal. Entendeu? É uma questão de escalonamento. É uma pequena mudança ali que às vezes a gente adota sem avaliar a população geral e faz com que todo mundo saia no negativo, entendeu? São vários fatores que vão entrar aí, né? Então você vai ter maiores encargos de poder, de dinheiro público sendo utilizados para essas pessoas ganharem medicação. Essas pessoas vão ter uma questão psicológica delas, que elas estão com a pressão elevada e elas têm que tomar o remédio para baixar. E aí elas vão ter aquilo ali pela vida inteira, porque como é uso contínuo, vai tomar todo dia, né? Exatamente. Nisso, se ela aí, sei lá, ela vai ficar assim: "Não, mas esse remédio aqui, eu vi que ele aqui não é muito bom não, vou comprar". Aí ela mesma vai gastar dinheiro e vai ter vai gastar do dinheiro dela, vai ficar pensativa quanto a isso, sendo que o benefício que ela poderia ter com aquilo ali, poderia ser mínimo. Eu concordo plenamente. Então, beleza. A gente vai responder agora umas perguntas que eles mandaram pra gente no Instagram, né? Vou responder aqui. Primeiro. Por que Ezequiel Magalides? Por que está se tornando cada vez mais comum pessoas morrendo de infarto? Alguém quer responder aí? São todas aquelas questões que a gente falou, principalmente de hábitos de vida e de pessoas que não querem mudar os hábitos de vida e de pessoas que colocam todo o valor no remédio. Então,
ela despreza completamente os hábitos que ela vai ter, o sedentarismo está cada vez mais prevalente nas nossas vidas, a correria do dia a dia está fazendo com que a gente não consiga comer bem, com que a gente tenha um estresse, o estresse psicológico também está relacionado com a gente ter uma disfunção endotelial, e a disfunção endotelial pode gerar vai gerar pode gerar um ataque cardíaco, um infarto. Então todas as questões que a gente falou e de hábitos de vida estão relacionadas. E a gente vê justamente que os hábitos de vida atualmente estão sendo hábitos de vida saudáveis estão sendo menosprezados. Então toda aquela gênese que envolve a fisiopatologia que a gente falou, e de dislipidemia, de pressão alta, de hiperglicemia, de ter diabetes, de inflamação, de estresse oxidativo, tudo isso está incluso na gênese de um infarto. E isso a gente só consegue alterar, né, com os nossos hábitos de vida. Só uma breve citação aqui. É que muitas vezes, a gente considera essas doenças como doenças da terceira idade, né? Claro, a sua avó, o seu avô provavelmente vai ter uma hipertensão, um diabetes, isso faz parte da fisiologia do envelhecimento. Ok, mas o que se tem visto hoje é que cada vez mais adultos jovens, adolescentes e crianças hipertensas. Isso tem preocupado muito a sociedade brasileira de cardiologia. Por isso que ela propõe justamente isso, né? A adoção de um estilo de vida saudável. Sempre vamos bater nessa tecla. O estilo de vida, as questões mais básicas são capazes de transformar lá na frente a sua saúde. Realmente. Vamos lá, me responder mais 2 perguntas, tá? Vamos lá. Igor, torcer para o Vasco é considerado um alto risco cardiovascular? Mano, eu realmente vou ter que considerar, levando em consideração os últimos tempos aí, Estresse cardíaco. estresse cardíaco bem alto. A gente vai até fazer, ó, dá para fazer um estudo apenas com torcedores do Vasco, vendo qual que é o estresse que eles têm, porque o estresse psicológico é um fator de risco ali para a gente ter alguma doença cardiovascular. A gente pode ver, né, Se o Vascaíno tá bem. se o vascaíno tá bem, ver quantos vascaínos têm as doenças cardiovasculares e comparar com pessoas que não são vascaínas, né? Exatamente. E os vascaínos vão ter a maior prevalência. Bem, tá? Agora a gente vai responder a última pergunta, tá? Do nosso podcast. Infelizmente, nossos outros 2 convidados, eles tiveram que se ausentar. Eles têm agora uma cerimônia de sessão de fotos, de cerimônia de jaleco, que no caso vai ser uma cerimônia deles e tal, e é importante, né? Eles acabaram de ter que se ausentar por conta do horário. E a gente vai responder a última pergunta aqui, só nós 3, mas eu acho que vai ser bom. Alissa Guimarães, fumar causa problemas cardiovasculares? Eu acho que vocês querem responder? Pode responder. Pode responder, né? Se quiser responder. Depois eu complemento uma coisinha aqui. Tá, tranquilo. Que acontece? O ato de fumar, primeiramente a gente tem que levar em consideração que o pulmão humano ele não foi feito para fumar nada, além de oxigênio, né? Então você tem que respirar oxigênio, não qualquer outra coisa. Então fumaça não é um raciocínio muito inteligente de você inserir uma fumaça no ambiente pulmonar, né? Agora vamos lá. O que acontece se você fizer isso, né? Primeiramente a gente tem uma apneia. A apneia, ela gera o que a gente chama de hipóxia. O que é a hipóxia? Seria a baixa oxigenação tecidual, né? Que gera isquemia. O que é isquemia? É um dano tecidual gerado pela ausência de suprimento necessário para a manutenção daquele tecido, entendeu? Então, por exemplo, assim, eu tenho pele. A pele sem oxigênio, tá faltando um suprimento, ela começa a isquemiar, morre, entendeu? A isquemia ela seria um processo de dano, um processo de degeneração local. Essa degeneração, ela gera alguns radicais oxidativos, e esses radicais oxidativos, além deles, gera também disfunção endotelial. E essa disfunção endotelial, ela é coagulativa e pode gerar, por exemplo, um microtrombo.
E a gente sabe que microtrombos, eles podem se deslocar ou não se deslocar. Se não deslocar, dependendo da artéria em que ele se formou, tranquilamente pode ser resolvido, vai ser limpo dependendo de fatores como idade, sexo, a questão hormonal, pode se resolver ou não. Se não se resolver e ele deslocar, ele pode ir para uma artéria que a gente chama de artérias essenciais. Quais seriam artérias essenciais? A artéria cerebral média, que irriga partes de significância, partes nobres do encéfalo, as coronárias, que irrigam o coração, artérias de significância para a manutenção da vida, uma safena da vida. E aí o que acontece? Pode acontecer uma obstrução, cessa o fluxo de sangue, ocorre uma isquemia, e aí aquele paciente ele pode sofrer um acidente vascular encefálico ou um infarto, que vai ser no caso de gênese trombogênica, né, Uhum. a etiologia trombogênica. Além disso, tem também a questão da nicotina, no cigarro a gente, principalmente no pod, a gente vai ter 2 coisas, a gente tem são 2 substâncias, 3 na verdade, né, 2 vão ter o mesmo papel, que é o quê? A fumaça, ela é uma emulsão, né, essa emulsão ela é formada por hidrocarbonetos, e a gente sabe que hidrocarbonetos, eles são carcinógenos. O que que é carcinógeno? Causa câncer, basicamente seria isso. E o contato contínuo com a exposição desses hidrocarbonetos que contém na fumaça, que fazem com que tenha fumaça. Então, por exemplo, tem gente que pensa assim: "Ah, se o cigarro não tivesse nicotina, ele fazia bem". Não, o que causa câncer não é nem a nicotina. A nicotina ela não causa câncer. O que causa câncer é o hidrocarboneto que faz a fumaça. Então, o próprio ato de fumar, independente de ter nicotina, não ter nada, vai te causar uma lesão, possivelmente pode virar carcinógeno. E tem também a questão da nicotina. A nicotina ela serve como estimulante, né? E aí, porque a gente tem receptores de neurotransmissores que são nicotínicos e tal, e esses neurotransmissores eles vão criar um sistema que vai afetar o sistema de recompensa lá no sistema límbico, né? O nosso lobo límbico, e acaba que vai favorecer sempre o ato de fumar. E ele sempre vai relacionar isso com certos hábitos. Ah, eu tô com fome, vou fumar e vou comer. Ah, acabei de almoçar, vou almoçar e vou fumar. Ah, tô com sono, vou fumar e vou dormir. Ah, eu quero ir no banheiro, vou fumar e vou no banheiro, entendeu? E aí acaba que ele vai associando esses pequenos hábitos com o hábito de fumar, e aí vai tendo essas lesões. Então, para resumir a pergunta, eu falei muito, eh, você pode ter fumar, pode, no sentido cardiovascular, pode causar acidente vascular encefálico, infarto, pode te levar à morte por conta dessas condições. E além disso pode causar, câncer, né, que no caso não seria cardiovascular, mas pode causar, e uma dependência química que vai levar aos primeiros 3 que eu comentei, além de disfunção respiratória, DPOC, e problemas para respiração e até mesmo qualidade de vida em todos os sentidos. Então fumar faz muito mal, principalmente pod, que de todos ele é o pior. Porque você tá falando que a gente falou de disfunção endotelial aqui praticamente o tempo todo, né, o Isaac acabou de falar aqui mais uma vez de disfunção endotelial. E é a disfunção endotelial que vai nos gerar esses problemas. A gente pensa em 9, vamos até delimitar o que que são, 9 aspectos que estão incluídos na gênese, que vão estar ali relacionados com a epigenética e a genética do indivíduo. A gente vai ter hipertensão, hiperglicemia, hiperlipidemia, inflamação, estresse oxidativo, toxinas, idade, sedentarismo e estresse psicológico. Então o que que eu falei aqui? Um dos fatores? Toxinas. As toxinas, e algumas delas vão vir do pod, do cigarro, mas uma das coisas que mais preocupa, do pod especialmente, a gente não sabe quais são as consequências dele a longo prazo, porque foi uma coisa recente. E a gente, sendo uma coisa recente, a gente não tem como fazer um estudo para ver qual que vai ser a consequência dele quando nós aqui dessa geração que está crescendo com o advento do pod, quando nós nos tornarmos idosos. O Isaac falou que aqui no podcast em algum momento, que a gente é preocupado muito com o que vai acontecer quando a gente tiver idoso, com tantos hábitos que a gente tem agora, que são disfuncionais, que afetam a nossa saúde, né? E o pod é uma deles. Então, as pessoas trocam pod, porque talvez é algo que vai te validar socialmente, é algo que vai te dar um prazer, é algo que ele não vai ter o mau cheiro que tem o cigarro, por exemplo, mas já temos visto, tem evidências de que jovens
com problemas pulmonares gravíssimos, né? Fugindo aqui, a gente falando de problemas não de doenças cardiovasculares. Já tem a questão das toxinas estarem relacionadas com a disfunção endotelial. Mas a gente ainda tem as questões pulmonares que já foram vistas que causam muito problema, o POD. Então, é isso, né? Mas a gente vai ver daqui uns anos quais que vão ser essas consequências do uso que tá tão disseminado assim, né? Respondendo no simples, sim, faz e faz muito mal. Basicamente é isso, faz e muito. Eu acho que a pergunta que ela tinha que ter feito é o que fumar não causa, de Exatamente. tanto mal que causa, Que né? causa, né? Principalmente o POD. Então, gente, eu agradeço pela atenção de todos que que tiveram, que nos acompanharam até o momento, né? Agradeço os convidados, os outros dois eles acabaram tendo que se ausentar, mas eles tenho certeza que eles têm noção de que eu sou muito grato a eles. E foi ótimo ter essa discussão com vocês. E é extremamente gratificante. A gente não é médico aqui, a gente ainda é estudante, acaba que a gente ainda é meio leigo em certos assuntos, algumas coisas a gente ainda se adapta. Então eu peço a compreensão do público também, principalmente. E, gente, a gente não é médico. O que a gente está falando aqui é a informação que a gente adquire na nossa formação, é aquilo que a gente vive diariamente, é aquilo que a gente vê nos postinhos, nos nossos ambulatórios, nas nossas habilidades cirúrgicas, nas habilidades clínicas que a gente já teve, raciocínio clínico. Então, a gente tem uma certa fundamentação, mas eu peço para que vocês também tenham uma certa questão de compreensão de que a gente não é médico, a gente não tem ainda a propriedade de não, eu sei e é isso, entendeu? Mas eu agradeço a atenção de todos e muito obrigado por mais um Jornada Diagnóstica. Então, gostaria de agradecer ao Isaac, especialmente, que fez esse convite. Acho que a conversa aqui foi muito produtiva. Apesar de não termos, né, ainda um CRM, a gente está no meio do curso ainda, mas a gente tentou trazer aqui, igual ele falou, o que a gente já estudou, algo que tem embasamento científico, até porque a gente preza muito pela medicina baseada em evidência. Então, a gente não é achismo. Nós tivemos um estudo aqui para trazer informações que são confiáveis, né? E eu acho que é ótimo a gente, na faculdade, a gente tem muito essa discussão, a gente faz quase que semanalmente, né, com as tutorias, e é algo que eu especialmente gosto muito. E é isso, espero que tenham gostado da nossa discussão. E muito obrigado ao Isaac e todos que tiveram aqui para nós fazermos essa conversa que foi tão proveitosa. Foi um prazer muito grande também estar aqui. Agradeço mesmo o convite. O tema, sem dúvida, eu acho que é o de maior relevância, não por ter afinidade a essa área, mas é porque é muito importante. Então, se você se interessou aí pelo tema, né, a sua avó, o seu avô, os seus pais, você pode ajudá-los, né, também a transmitir essa informação, a estudar mais sobre o assunto, porque realmente é um assunto muito importante e juntos nós fazemos a diferença, né? Pode ser clichê, mas é realmente essa verdade. Agradeço mais uma vez o convite, foi um prazer estar aqui e espero ter contribuído em alguma coisa com essa discussão. Muito obrigado.